Olá novamente, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boteco de Marketing. Finalmente estamos de volta, né? Sim, estamos de volta. Sim, é verdade, né? Não é fake news, estamos de volta. Depois de um longo período aí sem postarmos conteúdos novos, né? Porque, né, é aquela coisa, é pandemia, é loucura, é correria e a gente acaba sendo atropelado pelas nossas próprias ideias, né? É verdade, podemos dizer até que seria uma espécie de uma terceira temporada do Boteco de Marketing? Pelas minhas contas aqui é a terceira, tá, pessoal? Então, se eu estiver errada, vocês, por favor, me comentem lá nas redes sociais se eu cometi esta gafe de não saber qual é a temporada do meu próprio podcast. É verdade. Mas enfim, então, como vocês já ouviram, né? Eu sou o Guilherme Conter, nem me apresentei, e aqui comigo, como sempre, está a querida Luísa Barvinski. Eu mesma, meus caros. Olá, como vão, crianças? Muito bem, muito bem. E como também é de praxe, né? Já costume no nosso podcast, também revivemos aí uma velha prática, né? Dos nossos drinks. Ah, meu Deus do céu. De cada episódio, e coquetéis, né? Drinks e coquetéis. E qual é o nosso drink de hoje? Que tem tudo a ver com o nosso retorno. O nome dele, em bom português, posso falar em bom português aqui? Pode falar em bom português. Levanta defunto. Levanta defunto. O Corpse Reviver, em inglês. O Levanta defunto. Levanta defunto. E ele aqui... Quais ingredientes você usou para fazer essa poção mágica do Levanta defunto? Um necromante aqui. Bom, usei o gin. Nós temos muitas garrafas de gin. Vários gins nessa casa. Né? O Control, ou Triple Sec. Uhum. Né? E também o Lillet Blanc. Lillet? O que é o Lillet, pra pessoa que não sabe o que é um Lillet? O que é o Lillet? Lillet é uma espécie de um vinho... Um vinho aperitivo branco francês, fortificado. branco. É quase um vermute... É primo do vermute. Essa é a melhor explicação. Eu queria fazer uma pergunta que é bem importante e ela tem a ver com quem tem bastante gin em casa. Aqui a gente tem, acho que da minha última conta, o último censo que eu fiz ali, a gente tá com algo em torno de 11, 12 garrafas de gin. Isso seria um ginásio? Ai, meu Deus, voltamos com a corda toda, hein? Ah, meu Deus, eu fiquei treinando. Na verdade, a gente demorou pra voltar porque eu tava treinando piada ruim. É verdade. Deu certo. Precisa treinar mais um pouquinho então, né? Bom, gin, Lillet Blanc, Triple Sec e um pouquinho de limão. Mas esse Corpse Reviver nós vimos lá, tem várias receitas, né? Então, sim, tem algumas variações. Algumas né? levam uma pitada lá, um dash de absinto. Outras, em vez de gin, vai bourbon. Então é um drink aí maleável e flexível. Faz com o que tem aí, né? É o levanta defunto com o que você tem em casa. Mas como o nosso podcast estava um pouco aí mortinho, né? Então eu acho que é um bom tema, né? Levantar o podcast novamente, né? Uhum. Com esta bela bebida que, por sinal, ficou muito bom, né? Exato, é uma delícia isso aqui. E necromantes que somos, agora que já estamos tomando a poção que levanta o defunto, qual é o assunto do defunto que nós estamos levantando hoje? Do que a gente vai falar nesse episódio, além da pinga? Bom, a pinga foi a ferramenta para levantar o nosso episódio, né? Ah, então. Então hoje vamos falar sobre ferramentas indispensáveis para o marketing digital. Exatamente. Um tempo atrás eu tinha feito uma enquete lá no meu Instagram, enfim, onde eu tava postando conteúdo aí na vida, no Twitter também, e perguntei pra galera quais eram os assuntos que elas que o povo quer. Afinal, a voz do povo é a voz de Deus, e é isso que a gente, né, quer fazer, agradar o povo. E um dos assuntos que o pessoal pediu bastante foi ferramentas indispensáveis para se trabalhar com marketing digital. E aí, qual que foi o resultado? Tivemos várias ferramentas de diversos tipos e situações, né? Isso acho que é uma pergunta nossa que já trabalhamos aí com consultoria, ou até mesmo dentro das empresas que nós já passamos, né? O pessoal, aulas também que demos, tudo, o pessoal sempre acaba perguntando muito sobre as ferramentas, né? Sempre. Você fala de estratégia, o cara... Mas e a ferramenta? Então, assim, lógico, vamos falar... as ferramentas são importantes. A gente sempre faz esse prefácio, vamos dizer assim, que a principal ferramenta é o próprio analista de marketing, né? Então, a cabecinha pensante, a pecinha atrás do computador, inevitavelmente vai ser a melhor. Mas é óbvio que para algumas coisas, ainda mais... Acho que eu diria bastante voltado para a organização, né, que a gente acaba vendo. Tem algumas coisas muito específicas, a gente já entra em detalhes ali, mas
Acho que realmente há muitas ferramentas aí que vão ajudar bastante, né, para você não se atolar aí de obrigações e tarefas e controlar todos esses aspectos aí, dependendo do nível, né, do volume, da abrangência do marketing digital que você vai querer abraçar aí. Tudo vai depender de qual é o teu objetivo, qual é a verba que você tem, enfim, que tipo de estrutura de equipe você tem também, né? Então, vamos lá, numa equipe que tem quase 20 pessoas, a gente vai ter um acervo ali, um arsenal de ferramentas que é diferente de uma equipe que tem 5, 6 pessoas, e até mesmo quando é uma equipe, a gente vai trabalhar com conjuntos de ferramentas diferentes. Então, assim, para tentar organizar um pouco, né, essa nossa conversa, a gente está partindo, assim, de recursos que são importantes na média, para que você consiga fazer um bom trabalho sozinho, né? Você que está trabalhando sozinho como freela ou consultor, enfim, ou para você que tem uma equipe aí, independente do tamanho dela. Aqui a gente vai dar algumas dicas de ferramentas que vão ajudar nesse processo, não só da organização do teu dia a dia, mas também encontrar resultados e facilitar, né, a sua jornada nessa vida trabalhando com marketing. É verdade. E é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente também sempre procura, quando vai falar desse assunto, indicar ferramentas que sejam gratuitas ou baratas, né? Ainda mais pensando que muitas coisas aí são em dólar, e o dólar, pelo menos no momento da nossa gravação aqui, o câmbio não está muito favorável para o real brasileiro, né? Não. E 5,30, sei lá quanto que está hoje. Mas ao mesmo tempo a gente vê também, já tem um exemplo atual, na empresa atual, mas já vi exemplos no passado de empresas que acabam gastando muito em ferramenta, né? Até, digamos, que o orçamento está lá, a pessoa acaba gastando, mas não usa, né? Então, às vezes, além da questão da grana financeira ali, né, desse grana, vírgula, financeira, né? É a questão de você realmente, às vezes, mesmo que você tenha dinheiro, tenha recursos, muitas vezes você acaba não usando ou não precisando de muitas ferramentas, né? Você vai, compra porque achou legal, porque viu uma vez alguém falando. Viu num evento, o cara te convenceu. Enfim. Então, cuidado com isso também. Acho que não é só não poder comprar, mas às vezes é comprar e não usar, né? Porque nada impede, assim, você fazer um uso pontual de alguma ferramenta, né? Principalmente se ela tem essa flexibilidade de contratação, você pode contratar a ferramenta por um mês, usa durante aquele mês que é o que você precisa, e aí depois você segue tua vida, porque às vezes isso sai mais barato, né? Se você pensa, poxa, eu não tenho tanto uso para uma ferramenta X lá, mas ela tem um plano anual que no final vai sair mais barato. Cara, você vai pagar 12 meses e vai usar um só. Então, daqueles, sei lá, R$1.000 que você ia pagar, se um mês é 400, 300, sei lá qual que é a mensalidade, enfim, tem esses descontos, né, para contratos estendidos, cara, sai mais barato você usar 400 agora do que 1.000, né? Então, veja também o quanto que você vai usar, se você tem volume de trabalho para isso, tudo isso tem que ser colocado aí na ponta do lápis. Ou às vezes, se for tão pontual assim, pode até, se a ferramenta tiver um período de testes, um trial lá gratuito, né? Sim, às vezes também isso já resolve o teu problema, né? Depois tenta de novo com outro e-mail, sei lá, isso é normal. O brasileiro, ele dá jeito. Exato. Ele dá jeito. Mas enfim, então, diretamente ao assunto aqui. Vamos lá. Primeiro, acho que vamos falar dessas indispensáveis, que acho que todo mundo vai usar e vai saber qual é, mas que sejam gratuitas, né? Que não exijam, pelo menos, um pagamento em espécie, em dinheiro, né? Na verdade, você usa, digamos, cedendo teus dados, né? Sim, você é o produto na história, né? Mas que, assim, são ferramentas que vão te ajudar a organizar a casa. E outra coisa, né? Você não precisa pagar para ter acesso, você paga para ter algum adicional, né? Então, essa que é a história, né? Nosso primeiro grupinho aqui que selecionamos são, né, ferramentas do próprio Google, né? É meio óbvio, mas acho que é sempre legal falar nelas, porque para diversos aspectos aí do marketing digital, seja lá produção de conteúdo, SEO, anúncios, né, pesquisas de tendência, de comportamento, e o próprio, obviamente, o Drive lá, digamos, a gente pode começar com ele, mas toda a ferramenta aí que você normalmente no passado sempre usava no Microsoft Office, né, que ainda continua indispensável, acho que a gente pode até complementar aí, mas, sim. Mas acho que um bom Google Drive hoje em dia... né? O Office tem o Office 365, né, que você pode, né, fazer uso da nuvem, enfim, aplicação no navegador, etc. Você não fica limitado mais àquele negócio vai e vem de arquivo. Parece meio bobo até a gente falar disso, né, porque a gente está em 2021 e falando, use a nuvem. Mas, galera, é verdade, assim, o que tem de vai e vem de arquivo
é pesado, sabe? Tipo é pesado. Final de faculdade ou de curso, de mestrado, né? Final, underline 3. É esse que vale, agora vai. Enfim. Então, mas enfim. Lógico que, de novo, é meio óbvio, a Google Drive ainda tem gente que é um pouco relutante em usar. Pensando que ainda, né, nós estamos aí numa situação de home office, né? Ainda não acabou a nossa querida pandemia aí. Se você está ouvindo isso no futuro, você não vai lembrar desse tempo com carinho, esperamos que não haja outra pandemia no futuro, né? Ou que seja mais leve. Mas, enfim, abraço para você no futuro aí. Acho que só o fato de você poder colaborar e trocar o arquivo, que é uma coisa, de novo, óbvia, mas é indispensável. Para mim, pelo menos, é indispensável. Imagino para a Luísa também. Eu não abro mão disso, pelo amor de lógico, Deus. Então, vamos falar de planilha. É claro que, dependendo do uso, né, um uso bem mais complexo, avançado, o Excel ainda assim é indispensável. Né? Sim. Para fórmulas, para algumas coisas que, de fato, o Google Planilhas, Google Sheets, seja lá como você queira chamar, não vai oferecer. Então, para algumas coisas básicas, sim, é importante, é legal, porque o Google Sheets você consegue, acho que além do óbvio, então, por que a gente acha que é indispensável? Você consegue lá colocar os complementos no Google Drive, né? Exatamente isso que eu ia falar também. Principalmente no Sheets ali, então, por exemplo, você vai ter um complemento para puxar dados, seja do Google Analytics, outras ferramentas do Google, Search Console, enfim. Ou até algumas outras ferramentas aí que pode até jogar no bolo indispensável, dependendo da tua área, tipo Supermetrics, né? Que essa assim é paga, acho que tem um trial lá, mas você pode via API puxar dados de várias outras ferramentas, né? Sim, e sem contar que, né, serve de base para você incorporar em dashboards do Google Data Studio, né? Então você está trabalhando com todo o ecossistema Google, claro. Tem seus problemas e tal, não é nem tudo, nenhuma das ferramentas que a gente está falando aqui, nenhuma delas são perfeitas. A concordância está certa? Não sei. Mas elas ajudam bastante a gente a ter esse tipo de cuidado e integrar as coisas, né? Até já aproveitando o embalo, né, para a gente conhecer também mais recursos, e ainda falando de Google, acho que uma coisa que seria legal também é a gente pensar naquele basicão, né? O feijão com arroz das métricas, né? O próprio Google Analytics. Você que é o sujeito que mais manja aqui nessa casa, entre nós dois aqui, por que o Analytics se torna padrão de mercado? Qual a relevância dele? Enfim, o Analytics, né? Acho que desde, né, nem lembro quando que o Google comprou a ferramenta que era o Analytics, eu também não lembro o nome, mas acho que desde 2005, 2006, que tornou-se o padrão, primeiro por ser gratuita, né? Então acho que isso ajudou bastante, porque nós que já passamos aí por empresas um pouco maiores, a gente vê que algumas empresas, quando precisam de um nível de precisão, de detalhe, né? Sem ter uma amostragem, o Google Analytics até então, sempre a versão gratuita trabalhou muito com amostragem de dados, né? Se tem um volume muito grande de dados, ele não ia te mostrar exatamente tudo o que aconteceu. Ele ia pegar uma parte daquele conteúdo, né? Mas em geral, assim, para a grande maioria dos sites, isso não é um problema. Então, o Analytics, primeiro, gratuito, foi evoluindo a interface dele muito ao longo do tempo, né? E foram acrescentando funcionalidades. Você pode plugar direto com o Google Ads, né, para a plataforma de anúncios, puxar dados do Search Console, que aí já ficam essas coisas que eu estou citando também como ferramentas indispensáveis, né? Search Console para SEO, você pode fazer eventos lá, então, além do básico de visualização de páginas e sessões, visitas no teu site lá, né? Você consegue ver, poxa, a pessoa que rolou a página até o final. Sim, né? sim. E um desdobramento aí também é o Google Tag Manager, né? Sim, e até o desdobramento do desdobramento, né? Que é o Google Optimize também. Então, tudo isso está conectado ao Analytics, né? Que ele vai meio que ser o teu hub de dados, né, das plataformas Google, né? Então você vai conseguir plugar ali nele, conectar diferentes fontes de dados e conseguir fazer o seu relatório, segmentando por audiências, com os testes que você fez de campanha, versões de landing page com o Google Optimize. Então, tem uma série de coisas que o próprio Google já te oferece. E até, indo para uma delas que nem precisa criar login nem nada, se você está aí no seu navegador ou no teu celular mesmo, digita lá, google.com/trends. Ou trends.google.com, acho que é isso. Enfim, você vai cair no Google Trends. E na dúvida, abre o Google e digita Google Trends. Que também é uma ferramenta que para muitos aí que estão ouvindo é meio óbvia, mas ainda tem gente que não conhece e assim, ainda continua sendo o melhor lugar para uma pesquisa rápida de tendências, né, de sazonalidades,
de você poder entrar... Lógico, você está tratando só de dados do próprio Google, né? Mas como o próprio Google envolve boa parte do marketing digital, seja SEO, seja Google Ads, mas você pode ver, mas principalmente não só para isso, mas tentar, digamos, inferir um pouquinho o comportamento das pessoas, né? Sim, sim. Então, quanto que as pessoas, em que períodos, né, que épocas aí do ano que as pessoas procuram um determinado assunto, serviço, produto... E começar a entender também, né, o famoso mídia febre ali, né, você saber se de fato aquele assunto é pesquisado, entender regiões e variações daquela busca, né, então começar a entender de fato qual é o contexto, se existe uma sazonalidade para aquela busca, né, então um dos assuntos que, deixa eu só fazer um asterisco aqui sobre sazonalidade, que um dos assuntos que surgiu ali naquela minha pesquisa inicial era sazonalidade, então espere mais pra frente um episódio sobre sazonalidade. Acho que a gente já tocou nesse assunto em outros podcasts do passado, mas acho que vale, merece só um, né? Sim, e bastante gente fez perguntas sobre isso, então a gente vai ter um episódio só sobre sazonalidade, tá, galera? Então, um exemplo rápido, já que também sempre falo de drinks aqui, um trabalho que eu lembro que fiz no passado aí, para um cliente, era justamente pesquisar a sazonalidade e tendências de crescimento de alguns tipos de bebida, né? Então, por exemplo, se você procurar lá gin versus whisky versus vodka, é legal porque no Google Trends você pode pesquisar não só a palavra exata que você digitou, mas ele também categoriza lá em fichinhas, em assuntos, né, que eles chamam lá. Então, digamos, tudo relacionado a gin, né, digamos, todas as formas que as pessoas digitaram lá. Aí dá para ver realmente uma tendência de crescimento desde 2014, não lembro quando, que o gin, que não era tão procurado, começou a virar essa bebida da modinha de novo, né? Então é legal por causa disso. Enfim, então o Google aí, lógico, a gente pode falar, poderia render um episódio só sobre o Google, né? Mas, então, Google Drive, né? O Docs, na verdade, que o Docs tá dentro, né? a planilha. Aliás, né, agora teve a atualização do Workspace, né? O Workspace do Google, que você acaba agregando tudo ali. Então, vai desde o e-mail, agenda, o Drive, enfim, né? Ele até teve a mudança dos ícones, a polêmica mudança dos ícones para os coloridinhos, né? Sim, ficou ruim. Então... Enfim. Mas enfim, Google Drive, Docs aí para armazenamento de arquivos e trabalho, né, de planilha e editor de texto, enfim. O Google Analytics para você medir tudo que você precisa medir, quase tudo que você precisa medir no teu site, né? Então é um negócio que você vai colocar para medir o tráfego, o comportamento no teu site. Google Trends é a ferramenta para você ver a sazonalidade, ver as tendências de comportamento, de pesquisa, né? E temos um último. Temos um último que é sempre bom para... Também junto com o que eu falei do Search Console, Google Search Console para SEO, né? Então, para você ver como que está o desempenho do teu site na busca orgânica, nas pesquisas orgânicas. E o Auto-Suggest, né? As sugestões automáticas. O autocompletar, né? Que eles chamam em português. Que é quando você começa a digitar na barrinha do seu browser, no seu aplicativo do Google ali, ele começa a sugerir pesquisas baseado no volume de outras pesquisas que estão sendo feitas, né? Basicamente o que as pessoas estão querendo saber daquele assunto nesse momento, né? As mais recentes. Exato. Até tinha um Tumblr, que eu acho que o pessoal não tem mais atualizado isso faz tempo, mas eu achava sensacional, que era o gentequebusca.tumblr.com. Eles faziam o autocompletar e iam tirando prints, assim. Então tinha buscas bizarras do tipo, como ficar grávida do Neymar. Umas coisas assim. Rende boas risadas. Tipo, mas como ficar... E aí uma das sugestões era grávida do Neymar. Você pode procurar, então, você digita alguma coisa como espaço, né? Não digita espaço, mas sim, dá um espaço. E, obviamente, o Google vai começar a listar ali alguma das pesquisas mais relacionadas para como, né? Então, como fazer e etc. E uma dica também, você pode usar um underline ou um asterisco no meio, que daí ele vai completar com algumas palavras entre essas duas que você digitou, né? Exatamente. Bom, o que mais temos aqui? Lógico que hoje, pessoal, é uma coisa super rapidinha sobre ferramentas. Nosso retorno, a gente quer começar uma coisa mais rápida, mais leve, né? Sim, e se você tem uma ferramenta de preferência que você quer que a gente analise, comente a respeito, manda pra gente lá no nosso Instagram, no @boteco de marketing, Boteco MKT, na verdade, Boteco MKT, que a gente vai com certeza dar uma conferida e trazer aí o feedback pra vocês no próximo episódio, mais pra frente, beleza? Então, digamos, você usou o Google para produzir seu conteúdo lá ou para pesquisar ideias de conteúdo, né? E aí você quer usar esse conteúdo para publicar nas redes sociais ou no seu blog. Como é que você vai organizar isso, Luísa? Você que é uma especialista de conteúdo aí. Ave Maria, tá. Bom,
Um agendador é assim, seja ele qual for, ele é essencial para agilizar a sua vida, né? Então você, em vez de ficar postando exatamente no dia que você tem que postar, ter um agendador te dá uma autonomia. Claro que, cara, você vai ver que tem gente que diz, mas se você postar no Instagram direto, no celular, ele vai dar um engajamento melhor. Tem eu já fiz alguns testes disso, já usei o agendador e no final das contas deu na mesma, tá? Então, se dá na mesma, eu quero mais praticidade, vou usar um agendador. Para Facebook e Instagram, tem o próprio agendador do Facebook, né? Então, que você consegue controlar as duas plataformas pelo mesmo painel, né? Então, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, que você pode conferir lá. Mas é o próprio agendador do Facebook e Instagram para você fazer a gestão dos teus posts dentro do gerenciador de negócios. Tá? Então, esse é de graça, você não paga nada a mais por isso, né? Então, já é uma ferramenta nativa do próprio Facebook e atende também o Instagram. Só que, se você quer fazer um controle mais amplo, né, das tuas redes, você está usando, sei lá, um YouTube, você está usando também Google Meu Negócio, enfim, outros canais, Twitter, né? LinkedIn também. É importante você ter um agendador que atenda essa demanda, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, algumas coisas como MLabs. Eu gosto bastante do MLabs, inclusive utilizo em diferentes projetos aí. É bem acessível o custo também, né? É bem acessível. Uhum. Se você pega o plano anual dele... Brasileiro, inclusive, sim, em reais. Então. Então. O plano trimestral, se eu não estou enganada, está na faixa dos 70 e poucos reais, né? Eu estou usando em 2 contas, né? Mas, enfim, esses dias eu fiz um orçamento lá, uma simulação, na verdade, para 3 contas, ou seja, você vai ter uma agência, vai atender 3 clientes, então você vai comprar 3, né, 3 perfis que eles chamam lá, e no plano anual estava na faixa de uns 460 e poucos reais, então no ano você está pagando... Um caso extremo, se quiser uma conta básica só para você lá, tem plano a partir de 10 ou 20 reais. 10, 12 reais, assim, e eles oferecem relatórios também, sabe? Então é uma ferramenta legal, bem confiável. Uma outra que vai na mesma linha e também é bem acessível, eu não vou me lembrar os preços exatos agora, porque eu olhei a MLabs esses dias, mas a Etus também é uma plataforma no mesmo estilo, bastante completa, você consegue fazer agendamento de stories e uma série de outras coisas que facilita muito na tua gestão de clientes nas tuas redes sociais, beleza? Então, essas são ferramentas pagas, mas você tem essa alternativa de usar o recurso gratuito que o próprio Facebook e o Instagram oferecem. Muito bem, então já falamos aí sobre as do Google, né? Então também algumas coisas para ajudar você a gerenciar aí a publicação nas redes sociais, né? Sim. E claro, nós já tivemos episódios sobre isso, mas automação de e-mail ou inbound marketing, já tratamos sobre esse assunto aí. O inbound não é só e-mail, Não né? é só e-mail, mas enfim, mas dentro do inbound marketing a gente vai precisar muitas vezes dessa automação. Então, que tipos de ferramentas nós temos no mercado hoje aí? Olha, tem várias, mas enfim, eu acho que você não precisa ter... Eu acho que é esse que é o ponto, né? Quando a gente começa a trabalhar com inbound, a gente começa a olhar para ferramentas caríssimas, no estilo de um ActiveCampaign ou o próprio HubSpot, né? O HubSpot, eu sei que ele tem contas gratuitas para você testar, enfim, utilizar, mas ele vai destravar o potencial dele mesmo, né? A partir de um plano pago. E aí depende do volume de contatos que você vai utilizar e etc. Mas, assim, já era caro com o câmbio barato, né? Mas, assim, tem contratos diferentes, entrando em contato com eles também você pode fazer um orçamento específico, sabe? De acordo com o teu cenário, né? É uma ferramenta excelente, eu gosto muito para empresas maiores, que têm um orçamento maior, é uma opção interessante. Eu acho que o bacana do HubSpot é que ele oferece toda uma suite para marketing, para CRM e vendas. Então, você consegue ter tudo integrado dentro do mesmo lugar. Né? Então, o RD tem feito esse caminho. Claro que o RD Station. O RD Station, exatamente. Da Resultados Digitais, Floripa, Solução Nacional também. É muito bacana a gente incentivar o mercado local, né? Mas... acho que como solução paga relativamente acessível, o RD Station ainda é uma boa opção. Ele é mais acessível. Né? É mais acessível. E ele tá com... Eles desenvolveram recente aí, né? Eu digo recente, mas já tem uns aninhos aí, acho que uns 2 ou 3. Também uma ferramenta, né? Uma feature de CRM. Ainda não cheguei a explorar muito, mas o que eu mexi nessa parte de CRM do RD, ele é mais voltado para um pipe de vendas, não necessariamente um CRM como manda o figurino, né? Então, a gente vai falar de CRM daqui a pouco.
Isso. Mas... E acho que antes vale a pena só citar também o querido Mautic, né? Você que usou bastante o Mautic, que é uma solução open source, é uma solução software livre, né? Uhum. E você consegue criar todos os teus fluxos de nutrição, né? Toda a tua estrutura de automação de e-mails em qualquer uma dessas ferramentas. Cara, MailChimp você consegue fazer isso também, tá? Então são ferramentas úteis que você consegue utilizar sem grandes problemas e vai te oferecer um resultado bem interessante lá no final, tá bom? O Mautic é uma implementação gratuita, mas às vezes é um pouco complicado, então algumas agências aí também podem ajudar, né, com essa parte de implementação e manutenção. Seja de servidor, seja de configurações da própria ferramenta, enfim. Eu recomendo o Mautic para quem tem uma boa equipe de TI e uma pessoa na equipe de TI para te ajudar, porque ele demanda uma certa manutenção técnica aí do teu dev, do teu servidor, para que você consiga rodar tranquilo com ele, tá? Mas eu acho que em termos assim de realizar uma automação de e-mail, se o teu problema é só receber e automatizar, você consegue fazer isso com o MailChimp tranquilamente. Uma ferramenta tranquila, que tem um preço, o dólar não está ajudando, mas relativamente ok. E se é só isso que você precisa, vai que vai, não tem problema. Verdade. Bom, e falamos do CRM, acho que nós tivemos episódios sobre CRM também, não? Tivemos. Exato. Então, Customer Relationship Management, é isso? Isso. Algo Customer Relationship Management. Não é Conselho Regional de Medicina não, galera. Não. Mas enfim, então o que a gente pode ter também de opções, desde as mais robustas que nós falamos, porque muitas dessas que a gente já comentou agora há pouco, né, tem algumas opções integradas, alguns modos, né, nem sempre você tem que pagar às vezes a parte. Né? O CRM, das opções que eu vi ultimamente, eles acabam sendo muito confundidos com o CRM de vendas. E isso é uma parte do processo, né? Você fazer a recepção daquela oportunidade, o teu comercial atender esses caras lá, mas o CRM, ele é uma plataforma importantíssima que você vai abastecer, né? É aquela base de dados, aquele pool de dados, piscina de dados que a gente chama, e vai trabalhando isso, minerando esses dados para encontrar oportunidades de negócio dentro da tua base de clientes. Então, não só clientes, mas leads também, né? Então, pessoas que estão em contato com você, esse banco de dados, galera, eles podem ser dos mais variados, tá? Se você tem alguém na tua equipe na área de tecnologia, você tem um desenvolvedor ou está disposto a contratar um freela para isso, você pode utilizar dados SQL, né? E fazer uma visualização desses dados em uma plataforma que ela é open source, ou seja, ela é gratuita se você hospedar no teu servidor, chamada Metabase. Tá? Com o Metabase, você consegue fazer cruzamentos de diferentes informações e chegar num resultado super legal. Mas, não é todo mundo que tem esse recurso, esse braço dentro de casa. Então, nesses casos, aí a gente recomenda soluções de mercado que já estão prontas. Que nem eu comentei agora, o CRM do HubSpot, CRM do próprio RD Station, né? E, cara, na pior das hipóteses, se você não tem uma ferramenta dessa, né, cara, para você fazer os primeiros exercícios disso, para entender o que é de fato relevante você saber do teu público, usa uma planilha, vai brincando um pouco com planilha, isso. Né? Às vezes vai resolver no começo. Né? Sim. Se você tem um volume pequeno, está começando, vai armazenando isso na planilha ou vai fazendo as exportações da tua ferramenta, né, para dentro dessa planilha e você começa a entender quem são esses clientes, como isso funciona, mas com o tempo você vai precisar de uma solução, né, um painel que você possa visualizar esses dados, tá? Então aí HubSpot... tem várias soluções. Tem outras soluções muito mais caras. Nem vamos entrar em Oracle, essas coisas. Não, da Oracle são coisas bem mais para empresas maiores. Mas acho que, falando especificamente do marketing digital, essa coisa um pouco mais acessível no começo aí, né? Eu acho que dá pra gente considerar pelo menos um HubSpot e um RD Station aí de CRM, que você já vai estar bem servido. E claro, se tiver alguém aí de base de dados, banco de dados, BI na equipe, lógico, você pode partir para uma solução de SQL, que Nana falou, ou acho que aquele open source era Postgres do Elefantinho, não lembro mais. Eu sou péssimo. Mas enfim, então aí tem várias opções. Né? Exatamente. O que mais temos na nossa listinha aqui? O Tag Manager, o Google Tag Manager, eu mencionei lá no começo, eu estava falando sobre o Google. Sim. Mas basicamente o Google Tag Manager, né, um gerenciador de tags aí, de scripts, vai te ajudar com um único script no teu site, na tua página, a você controlar todos esses outros scripts, essas ferramentas que às vezes precisam rodar no teu site. Por exemplo, Pixel do Facebook, você vai rodar Facebook, o Hotjar, exatamente, né? Então, e até a facilidade, a facilidade às vezes, por exemplo, não estou usando o Hotjar, né? Hotjar, para quem acho que vale contextualizar, é
de mapa de calor, né? Então você pode rodar, quando ele roda na página, ele vai ver o comportamento de cliques e rolagem. Agora tem mais coisas lá, mas... onde as pessoas mais clicam, Exato. etc, né? Ele grava a sessão também para você saber pra o comportamento desse usuário. Estão navegando no site, estão usando as funções. Então, pelo Tag Manager, você pode até desligar, por exemplo, se você não está usando, para não pesar tanto a página. Exato. Né? E com um único tag, um único script, um único pedaço de código lá, você configura todas essas outras ferramentas que exigem algum código na sua página, no seu site, de um único painel centralizado lá do Tag Manager. É como se fosse uma gaveta que você vai colocar várias coisas ali dentro e essa gaveta vai no seu site. É simples assim. É um pouco mais avançadinho o uso, mas dependendo do nível que você já está aí, que esteja usando várias ferramentas, né? É bom considerar isso para não ficar aquela coisa tudo solta, ou fica até quase que um checklist de coisas que estão entrando, ferramentas que precisam rodar no teu site. Aí você vai ter ideia, assim, o tamanho do buraco, né? A tua gaveta já nem fecha mais. Ainda mais hoje em dia, falando em LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, sim. Então, inclusive há até ferramentas para isso, para ajudar nisso, né? Para você pegar o consentimento do usuário, do uso de dados deles, enfim. Então o Tag Manager pode ajudar bastante. Falamos também de organização, né? Eu comecei falando muito sobre organização de tarefas aí do marketing digital. A gente tem muitas ferramentas que ajudam a puxar dados de usuários, né? A ver ou agendar publicações. Mas no dia a dia, mesmo com ou sem o marketing digital, a gente precisa organizar essas tarefas, a rotina da equipe, né? Sim, quando você tem uma equipe maior, né? Bom, equipe maior é quando já tem você e mais uma pessoa, né? Que você precisa delegar alguma coisa para outra pessoa. Então, tem, cara, gerenciadores de tarefas e projetos que são essenciais, não adianta. Até se você trabalha sozinho, é importante para você prestar contas para o teu cliente, né? Isso é essencial para você medir o teu esforço, medir o teu trabalho. Então, tem soluções gratuitas, obviamente. O Trello é uma delas, eu adoro o Trello, eu uso bastante, né? E ela é fácil de usar e você personaliza da maneira que você precisar. Então, você vai ter lá um quadro no modelo Kanban, né? Kanban, para quem não conhece, é aquele modelinho de colunas, né? Que você vai movendo os seus cards como se eles fossem post-its numa parede, né? A coluna tarefas a fazer, a coluna em andamento, a coluna, né, revisão, a coluna o que já foi entregue, né? Feito, done lá em inglês. Ou então até você pode dividir isso em áreas, né? Então, por exemplo, eu já vi várias situações em que a gente vai ter lá uma coluna para gestão do blog, outra coluna para redes sociais, uma coluna para vídeo, enfim. Aí um projeto vai a tua que estrutura, às vezes né? envolve várias áreas, ou que precisa todo mundo olhar no mesmo lugar. Há várias maneiras de organizar esse tipo de coisa, né? Mas o principal, né, você conseguir olhar todas essas etapas, colocar um prazo, né? Você colocar um prazo e uma pessoa responsável para aquilo, para não ficar uma coisa solta. E o legal é que, assim, né, o Trello, ele é gratuito, claro, você tem uma opção de colocar mais coisas nele, mas aí você paga e é um valor pequeno, se eu não estou enganada, aí é coisa de uns $5 por usuário, alguma coisa assim. Não vamos entrar no critério do dólar, tá? Quem converte não se diverte. Mas, enfim... E tem outras opções, várias opções no mercado semelhantes ao Trello, né? Sim, e tem algumas que são mais avançadas. Por exemplo, agora a gente está utilizando o Runit. O Runit também é uma ferramenta desenvolvida aqui, brasileira, se eu não estou enganada. Eu posso estar falando besteira, tá, pessoal? Mas o Runit, ele tem diferentes funcionalidades, assim. Olhando à primeira vista, ele tem uma modalidade Kanban, que você consegue usar como se fosse um Trello, mas ele tem automações lá dentro, que você consegue, por exemplo, a hora que o designer entregar determinada tarefa, vem para aprovação para mim, ou para o dono daquele job, e aí eu dou sequência, eu aprovei, beleza, né? Coloquei ali os ajustes que precisam ser feitos e ele toca, depois me devolve e assim vai, né? O Asana, ou Asana, sei lá como é que fala, ele também tem recursos desse tipo, né? Já usei o Asana no passado, é bem interessante também. Muito parecido com o Trello, mas cada um tem uma coisinha diferente do outro, tem, né, um preço diferente, tem uma funcionalidade diferente. Então... Tem o MeisterTask também, que ele também oferece algumas automações. O MeisterTask, ele é da mesma família do MindMeister, que é uma plataforma de mapa mental. Então, se você costuma usar bastante mapa mental nos teus brainstorms e coisas do tipo, você já pode puxar uma coisa direto para virar uma tarefa no MindMeister. Exato. E já que eu falei em brainstorm, né, não estava programado aqui, mas vale sempre a dica. É uma das ferramentas que eu gosto muito para fazer essa dinâmica de brainstorming e tudo mais, que é o Miro, né? Miro.com, o antigo Real Time Board. Tem opções também, tem o Lucidchart, tem o Draw.io, então tem várias, tem o Mural. Então, nessas ferramentas de brainstorming e colaboração,
tem diversas, né? Whiteboards, quadros brancos. Que quadro branco lá com post-its e versão digital. Né? Em tempos de pandemia isso é muito útil. Post-its, ou qual que seria o nome genérico sem marca do post-it? Você trazia um bilhete autocolante? Papelzinho com cola, sei lá. Bilhete autocolante. Nossa, Pia, extremamente curitibano, né, Pia? Credo, muito Pia. Bem. O Miro é bem bacana. Miro, inclusive, né? Também é o guarda da rua do meu pai, né? Veja só, que coincidência. Seu Miro, grande seu Miro, um abraço, seu Miro. Valeu. Enfim. E aí... acho que aí, lógico, de novo, gente, estamos voltando, primeiro podcast depois da grande pausa. Estamos tirando a ferrugem aqui. Estamos tomando o Levanta Defunto aqui. Levanta Defunto. E lógico que é um assunto aí que a gente está falando muito por cima. A ideia é que, digamos, a partir para frente, de agora aí, daqui para frente, nessa terceira temporada aí, enfim, que a gente consiga se aprofundar, tanto voltar em assuntos que a gente já falou no passado, exato, quanto até mesmo esses assuntos que nós estamos falando hoje, dedicar episódios exclusivos para esses assuntos, né, baseado no interesse das pessoas. Sim. Aí. A gente já explicou bastante nos episódios anteriores, a gente já falou de vários conceitos. Agora que a gente já apresentou conceitos para vocês, a gente está querendo aprofundar. Né? Então, trazer pessoas que são especialistas nas áreas, né? E começar a, de fato, trazer aí dicas e detalhes, cases, né? Para você ter exemplos práticos de como chegar lá, né? Exato. Então, por exemplo, já fizemos um episódio sobre SEO, já falei sobre SEO no passado aqui, mas só para a gente exemplificar, então, já encerrando a ideia das ferramentas indispensáveis de hoje, né? Mas uma ferramenta que sempre perguntam aí para SEO é o SEMrush, ou SEMrush, alguns falam. Eu amo. Né? Que é uma ferramenta muito boa, tá? Eu, digamos, não uso tanto, mas já usei bastante, se é que faz sentido isso, porque em vários lugares que já passei, sempre a empresa tinha contratado, a agência, enfim. Então, acho que hoje em dia, no passado eu até achava que não era tão indispensável, mas hoje em dia está se tornando indispensável, principalmente pela questão de pesquisa de palavra-chave. Exato. Para mim é 100% indispensável. Porque aí você consegue organizar, acho que é uma coisa muito legal do SEMrush, que é muito importante, na minha opinião, é você poder olhar a concorrência, então analisar seus concorrentes. Fazer esse monitoramento de perto, né? Quem ganhou posição, quem perdeu posição para palavra-chave. Então acho que isso é uma das coisas indispensáveis da SEMrush. E a pesquisa de palavra-chave, que no passado aí, tínhamos várias ferramentas gratuitas, né? Algumas foram sendo compradas, tipo ubersuggest.org, daí o Neil Patel lá comprou e está cada vez mais fechando a funcionalidade. Então está cada vez menos, você consegue fazer menos pesquisas lá de palavra-chave, né? Então complica a tua vida. Tipo, se você não tem lá uma campanha ativa no Google Ads para pegar do próprio Google, né? Você tem hoje em dia basicamente acabar pagando aí para ter um mínimo de informação detalhada ali sobre pesquisa de palavra-chave, seja para SEO, seja para Google Ads, né? E uma coisa que eu acho bacana também do SEMrush que é você encontrar gaps, né, de palavra-chave e gaps de links também para você, né, fazer o teu projeto de link building e etc. Então, é uma ferramenta bem completa, assim, eu acho bem bacana, claro, tem alguns recursos ainda, né, por exemplo, o assistente de escrita deles para você integrar no teu WordPress, ele ainda tá, né, principalmente em inglês, então tem algumas coisas que a correspondência para o português ainda não está pronta, mas o principal da ferramenta, ela é muito importante e eu acho que, bom, se você não quer o SEMrush, que é alguma coisa parecida, sei lá, não se adaptou, ou, enfim, quer outra coisa, a gente tem o Ahrefs, né, o Ahrefs. Acho que a pessoa fala Ahrefs, sei lá como é que fala aquilo. Ahrefs, sei lá. Mas ele, assim, não é... Tem algumas funções bem parecidas com o SEMrush, mas ele tem coisas que são diferentes, aí vai depender do teu uso, né? Tem o para pesquisa de palavra-chave, exatamente, o KW Finder, lá, Keyword Finder, que eu gosto bastante. Ele é bem legal. Já foi mais barato, mas acho que dentro da suite lá de aplicativos tem o principal, que é esse KW Finder, acho que é Mango Tools, uma coisa Mango assim. Tools, E aí tem outras coisas que você pode verificar, o SERP Checker lá, né, o SERP Checker lá, para ver outros concorrentes também. Então, digamos, dentro do mundo do SEO e também campanhas pagas, né, de anúncios no Google, esse SEMrush, ou SEMrush, que o pessoal sempre brinca aí com a pronúncia, acho que realmente é uma das mais conhecidas aí do mercado. Se você tiver com uma equipe já mais robusta, né, fazendo uma ação mais robusta de marketing digital nesse sentido, vale a pena. Se está começando, eu diria que calma, né? Essa é uma daquelas que é mais assim, carinha, que ela assim. custa $100 o mês. Então, se você pegou um cliente, vai ter algum projeto que envolve SEO e tudo mais, cara, inclui no preço do cliente, pega o mês lá e vai. O cliente gostou? Inclui no preço dele, no fee desse cliente, porque é uma ferramenta que vale bastante a pena você utilizar no teu dia a dia. E
eu gosto de trazer ferramentas gratuitas também, que não necessariamente são iguais ao SEMrush, mas elas podem te ajudar a ter ideias de conteúdo. Elas não vão trazer volume de palavra-chave, mas vão te mostrar perguntas que as pessoas têm feito na internet sobre determinados assuntos. Então, a gente vai ter por exemplo, o Answer the Public, né? Sim, é outro também. É outro bem legal. Ele é pago, mas você consegue usar ali, se não me engano, umas 3 ou 5 consultas gratuitamente ali, que ele vai te mostrar uma mandala, um negócio muito louco ali, perguntas que as pessoas fazem sobre um determinado assunto, né? Buscas que elas têm feito. E um último, que é o Also Asked. Então, ele vai mostrar, né, um mapa mental com perguntas, né, que as pessoas têm colocado no Google sobre o assunto que você pesquisou. Esse também você consegue usar um pouquinho de graça e depois ele fica pago. Muito bem. De novo, nós pretendemos aí ao longo dos próximos episódios nos aprofundarmos mais aí em cada um desses assuntos, né? Então, por exemplo, acho que a gente já falou sobre SEO, mas acho que renderia um só sobre pesquisa e palavra-chave, por certeza. exemplo. Né? Então, rende. Falar só de intenção de busca, né? Além das ferramentas. Então, cada um desses assuntos aí a gente vai poder aprofundar. Então, por favor, nos avisem aí o que vocês estão mais interessados. E com isso, né, estamos chegando ao final de mais um episódio, um novo episódio aí. Então, Luísa, faz o nosso jabá aí, né, que as pessoas podem nos encontrar. Elas podem encontrar a gente no @BotecoMKT, no Instagram, no Twitter. Nossa, o Twitter ele tá tão largadinho, mas não desistam da gente, por favor. É mais o Instagram que a gente usa. O Instagram, né, galera? Vamos ser honestos, a gente tem usado mais o Instagram lá. Ou fala direto com a gente, né? Qual que são os seus arrobas pessoais? Se você quiser falar comigo, vem no @LuizaBWK, Luiza com S, né? Então, @LuizaBWK, e se alguém quiser te chamar no probleminha. Aliás, atenção, cuidado, ele é um homem quase casado, tá? Estou no @gconter em várias redes sociais aí. Então, GCONTER, né? Vocês devem ter visto na descrição. E muito obrigado pelo tempo de vocês, né, galera? Então, desculpem aí o atraso da demora para voltar. Estamos animados aí para retomar os episódios. O gigante acordou. O Corpse Revived. O defunto acordou. Né? Então, como bem disse a Kel em um dos nossos primeiros episódios, podcast, um dos segredos é você realmente manter a frequência de postar. Então, queremos, né, aderir a essa máxima aí. E então, por favor, esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio. Eu gostei. Eu também gostei. Já é alguma coisa. 2 pessoas gostaram. Que legal. E nos vemos na próxima, então, pessoal. Isso aí, galera. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Chamem a gente qualquer coisa. E um grande abraço. Até! Valeu!